pediu para que não fosse uma direção, até porque eu nem preciso ser direcionado, porque também sou um missionário. Mas falo na esperança de que meu coração esteja em comunhão com o dele, em comunhão com cada missionário que está aqui presente, que não pôde estar aqui presente também, pedindo ao Senhor a graça de mais uma vez renovar em nossa vida aquilo que é próprio do nosso carisma, carístico vós os pobres, no fim de que o anjo da guarda do nosso fundador venha e sussurre ao meu coração aquilo que nós precisamos ouvir e não queremos ouvir, para que tudo seja selado pela espada e proteção de São Miguel Arcanjo. Nós pedimos a proteção do mesmo, para que as palavras que forem seladas aqui produzam vida eterna. São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate, seja nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente vos pedimos. E vós, o príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. E assim seja. Amém. Para que a Santíssima Virgem Maria também nesse momento cele e proteja com seu manto sagrado os nossos ouvidos e corações, para que possam se abrir profundamente à palavra do Senhor, que é anunciada pela liturgia. Amém, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Coração então no carro das irmãs e irmãos aqui, e missionários, irmã Clara, irmão Leone, ao Tó, está presente, e a cada pessoa, aos irmãos que aqui residem. Espírito Santo, que sopra na igreja primitiva, nos deixa o modelo de igreja. O Espírito Santo nos dá, pelo testemunho apostólico, o segredo de ser igreja. Primeiro, que o Espírito, ele causa a unidade. O Espírito causa, e a sua causalidade sempre será a unidade, principalmente em momentos de confusão, como aconteceu no primeiro concílio. A leitura de hoje mostra o primeiro concílio da igreja, e no primeiro concílio a discussão não era outra, era para ser ou não escravo da lei, e ser escravo da lei até que ponto, e que lei é essa? Que lei é essa que escravizou um povo, que na verdade não libertava, mas escravizava o coração? Isso gerou uma confusão, porque alguns achavam que era necessário os cristãos serem circuncidados, a circuncisão da carne. A lei, quando não é vivida com um amor, ela não fica inteligível ao coração, ela fica inteligível à mente e à opressão, mas não ao coração. O Senhor nos ensinou não as coisas da mente, mas o Senhor nos ensinou as coisas do coração, que é diferente. O verdadeiro cristão, ele tem que mostrar o sinal, e o nosso sinal não é diferente do de Moisés. O nosso sinal não é diferente
dos profetas, os nossos sinais, ou o nosso grande sinal, é semelhante ao dos judeus, porque Jesus foi judeu, mas antes ele era filho de Deus Pai, então causou uma revolta entre eles, porque todo mundo queria ser circuncisado. Vamos circuncidar a carne, vamos mostrar um sinal para as pessoas de que nós somos cristãos a partir da carne. E Paulo e Barnabé se levantam numa discussão no amor, porque a discussão em Cristo é no coração. E eles perceberam, o primeiro concílio foi isso, de que o cristão não precisa mostrar sinais na carne, mas no espírito, e que a verdadeira circuncisão não era aquela da carne, mas a do coração. A discussão foi fechada a partir disso, porque se o cristão se unisse à prática da circuncisão da carne, correria o risco de ser opressor, e se fecharia em si, negligenciando o Evangelho de Jesus, que veio para salvar a todos. A missão que eles tinham foi aquilo que o Senhor disse, nós vamos ver isso na ascensão do Senhor: ide por todo o mundo e fazei discípulos meus. Ide por todo o mundo, até os confins da terra, e fazei discípulos meus, disse o Senhor. Não discípulos da lei, mas discípulos meus. E discípulos do Senhor trazem uma marca que nunca é confundida. Os discípulos de Jesus são reconhecidos por uma marca que os faz singulares, ímpares. Os seguidores de Jesus não são identificados pela palavra que está presa dentro de uma kippah, escrito Shema Israel, ou com práticas simplesmente devocionais feitas por obrigação. A lei do Senhor não tem que ficar gravada na carne. Não é na carne que a lei do Senhor se manifesta. Por isso o cristão, ele é identificado pelo amor. A identidade do cristão não é outra a não ser o amor. E o amor não escraviza. O amor não oprime. O amor não obceca. O amor não possui. O amor dá a liberdade. Ao contrário, a lei, pela lei, obceca, aliena, oprime e possui. Qualquer lei. A lei de Deus não é diferente. O Senhor disse e nos deu exatamente a direção. A missão eucarística aos pobres também está integrada dentro disso. Permanecer em mim. Ser de Jesus, ou se encontrar com Jesus, ou crer em Jesus, é uma coisa. Estar com Jesus também. Mas permanecer é difícil. Porque o amor de Jesus é um amor exigente. É um amor que não oprime, mas exige sem oprimir, sem apontar. É um amor que ama gratuitamente, que não se esgota, mas que apenas se doa, e à medida que se doa, transborda, e à medida que transborda, também não se acaba. Esse amor é o que move o coração do cristão. O cristão é movido de amor, não de lei, porque a lei do cristão é o amor. Santo Agostinho: a medida do amor é amar sem medida. Lembra disso? E os sinais desse Espírito vêm. Veja como os apóstolos conseguiram entrar pelo Espírito num consenso. Sabemos que o Espírito Santo veio para todos, que Jesus veio para todos, que Deus ama a todos. Agora o Senhor diz: a partir dessa ótica, eu vos dou
o fruto principal desse amor. A expressão visível de Deus na vida de uma pessoa é a alegria plena. A tradução do amor de Deus é a alegria plena. Não é a meia alegria, não é a alegria pela metade, não é a alegriazinha, é a alegria plena, decidida. A alegria que traduz o que vivemos. A alegria que é uma tradução, uma legenda para o mundo ler, a partir do nosso testemunho, o que somos. A alegria de amar a Deus no pobre. A alegria de servir a Deus no pobre e no altar. A alegria de ser como Jesus. E é claro, o pobre é a expressão máxima de Deus. É a expressão máxima. Não adianta falar que é o rico, que não é. Não é. A expressão máxima nós encontramos na pobreza, como um estado de santidade e não um estado social. Essa pobreza nos leva a um desinteresse por si mesmo, a um anular-se, a um abandonar-se em Deus. E quanto mais estamos abandonados em Deus, mais felizes somos. Está cheio de gente que é infeliz, porque não está profundamente abandonados no Senhor. O amor é a nossa identidade. Quais são os frutos do Espírito Santo? O primeiro dele é o quê? Vocês lembram? A alegria. A alegria é a expressão primeira para quem vive o amor, para quem só ama para amar, por amar, para quem só vive para amar. Essa expressão é o que deve mover o nosso coração. O nosso coração que muitas vezes, nem sempre, mas muitas e muitas vezes se sente enfraquecido, porque busca a alegria pela metade, que busca a alegria por buscar. A regra, por exemplo, da missão não deve ser vivida como uma lei que escraviza, mas por amor. Quando é vivida por amor, tudo fica mais leve. A obediência fica mais leve. O amor ao pobre fica ainda mais leve. Não fica agradável tudo, mas fica mais leve. O Senhor nos chama hoje a ter um coração sensível. Não somente isso é para toda a igreja, mas também dentro da nossa realidade, dentro dos nossos conflitos, dos nossos concílios interiores. Não existe concílio interior, tá? É eu que estou inventando. Porque a gente também entra, a gente trava uma luta diária conosco. Nós travamos uma luta constante conosco, uma briga consigo mesmo, uma briga diária para buscar ser melhor para Deus, para buscar dar o melhor para Deus, para dar o melhor de nossa vida para Deus e para o outro, em duas vertentes, para o céu e para o outro, ser a tradução visível daquilo que adoramos, uma explicação sem explicar nada do que estamos fazendo, do que sentimos, porque o cristão não precisa explicar o que é, ele simplesmente é. Basta olhar para ele que você vai entender. Basta você olhar para o cristão que você vai compreender a identidade de sua alegria, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante de um conflito profundo na alma. O cristão é capaz de dar um sorriso e rasgar tudo isso, e sendo uma explicação até para o problema do outro. Isso não é uma utopia, gente. Isso é a palavra do Senhor. E a igreja, ela é movida por isso. A igreja, ela é movida exatamente por isso. Esse amor nos dá uma liberdade de viver a lei. É o amor que nos dá a liberdade de ser livres, ser prisioneiros do amor, como disse São Paulo. É isso. É viver a liberdade de filhos de Deus. E a liberdade de filhos de Deus nos faz viver tudo isso sem escravidão. E se tiver escravidão,
é uma sagrada escravidão livre. É estranho, né? Ser escravo livre, mas é isso. Nós somos presos e livres. É justamente porque somos presos que somos livres. É uma contradição total. É justamente porque perdemos que ganhamos. Não dá para entender. É para viver. Não tem como entender Jesus. Não tem como entender Deus. A nossa razão não consegue atingir o insondável. A nossa humanidade não consegue atingir o divino. As nossas trevas interiores ainda não conseguem plenamente ver a luz do céu. A nossa razão ainda não atingiu a razão das razões em Deus. Por isso que muitas vezes nós não somos felizes. Eu estou falando a verdade. Serve para mim também. E a gente muitas vezes não consegue entender o porquê. Olha, na Páscoa Jesus essa semana nos dá paz. Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Nós sabemos que essa paz não é uma paz acomodada. É uma paz que nos torna inquietos. Mas essa inquietude santa, esta sagrada inquietude nos leva a mudar-se e a mudar o outro por amor. É tudo por amor. É uma paz dinâmica e não estática, paralisada, seca, inútil. A paz do mundo é uma paz inútil, que não serve para nada quando se comparada a Deus. A mesma coisa, a alegria do mundo é um lixo diante de Deus, porque é uma falsa alegria. E eu vou ser bem sincero, eu prefiro um final na cruz de Cristo do que um falso final feliz. Eu prefiro a cruz. Nossa, o padre sabe o que está falando? Sei sim. Eu prefiro a cruz, mas com a verdade, do que um final feliz de mentira. E nós precisamos permitir que essa alegria venha, a alegria de subir na cruz, a alegria de estar com Jesus, a alegria de ir ao encontro do outro. Tem que ser uma alegria para nós, porque não é à toa que São Francisco disse assim, que o maior exorcismo que pode ter existido é a alegria. O demônio não suporta um coração alegre. E a alegria aqui, gente, não é só ficar dando risada, é lógico, também. Sorriso fala mais do que 1000 palavras. O sorriso fala tudo. O sorriso de verdade, de coração. A alegria contagia, como a tristeza também. Mas a alegria deve ser contagiante. A minha vida, sua vida, está sendo uma tradução da alegria do amor de Deus. Nós estamos sendo para os irmãos na rua, ou para os irmãos da missão aqui mesmo. A nossa vida é uma expressão, a gente consegue levar, ser extensão do amor de Deus e ser uma expressão viva de alegria ou de tristeza. O Senhor não está exigindo nada de nós, só está nos pedindo que a nossa identidade seja ímpar, seja singular. Mas, Padre, não consigo, não consegui ainda. Mas a nossa esperança é em Deus. E a partir dessa esperança, nós vamos perceber que o nosso coração só vai encontrar sentido para viver em Deus. O resto é tudo bobagem, gente. Estou falando, vocês sabem disso. Não adianta buscar nas outras coisas, não dá. Não tem, é sem graça, é sem vida, é mentira. É tudo mentira. As alegrias que o mundo nos oferece nos seduzem à primeira vista, mas logo passa. É mentira. Não passam de mentiras diante das pessoas que tiveram uma experiência com Deus. E a partir dessa experiência com Deus, a gente já não consegue mais voltar atrás. Não dá mais. A gente até quer, mas a gente não consegue. A gente até tenta, porque a gente não consegue, de cabeça dura, a gente não consegue. A gente reluta contra o Espírito. A nossa carne insiste ainda em ser circuncisada. Mas não é a nossa carne,
é o nosso coração. Hoje, o Senhor nos chama a bater o martelo dentro do nosso concílio interior, a bater o martelo dentro de nós e assumirmos a nossa identidade. E a nossa identidade não é outra. Nossa, como é bom estar perto de um missionário. Tem uma paz que eu nunca vi. Como é bom contemplar a face de alguém que vai o sofrimento do outro. Transmite um amor, transmite uma alegria. Essa é a identidade do cristão. É a nossa identidade. É a minha e a sua identidade. Nós precisamos adorar mais. Nós precisamos amar mais. Esses dias eu recebi um e-mail que falava assim: diante do Santíssimo Sacramento, aquilo se explica, né? É verdade. Diante do Santíssimo Sacramento, tudo se explica. Aquilo que não tinha explicação, passa a ter. Aquilo que não tinha sentido, passa a ter sentido. Aquilo que parecia não ter fundamento, passa a ter fundamento. Aquilo que parecia não ter amor, passa a ter amor. Pode perceber que diante do Santíssimo tudo se resolve. Diante de Deus tudo se explica. Diante de Deus tudo fica normal, tudo fica no controle. Sem Deus tudo sai do controle. Tudo. Estou mentindo? Estou mentindo, vamos falar a verdade. A gente percebe quando uma pessoa é adoradora porque ela é equilibrada. Não precisa adorar mais. Porque uma pessoa que tem um equilíbrio de si é uma pessoa que adora a Deus. Porque o nosso equilíbrio não é nada mais, nada menos do que o Santíssimo Sacramento. Não é outra coisa. Adorar. 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 Sem Ele, sem ela, sem a verdadeira adoração, não tem como nós encerrarmos o concílio da alma. É impossível. É impossível. E a partir da adoração brota um sorriso diferente. Diferente é ótimo, né? Diferente. Brota uma vida diferente. Uma atitude diferente. Um comportamento diferente. Tudo fica diferente. Porque tudo fica no controle de Deus. A missão eucarística Voz dos Povos está dizendo da Eucarística. Ela está sob o controle do Santíssimo Sacramento. Dizemos hoje, pelo nosso fundador, o Carlo, para que sempre ele tenha e jamais perca essa direção do qual nos alimenta o carisma. Nós precisamos disso. Para que as enfermidades humanas não venham afastá-lo daquilo que é próprio para nós, né? Eu preciso ser dirigido também. Que a nossa alegria transborde não somente nele, mas em todos. Seja uma legenda viva. Sabe aqueles filmes que a gente assiste legendado? Assim, legendado. Nós não somos dublados, nós somos legendados. Porque as pessoas, elas não têm que ouvir a gente, elas têm que ler a gente. Elas leem a nossa vida. A tradução da nossa alegria é Jesus. E nem sempre quando a gente está chorando, a gente está triste. Nem sempre quando a gente está sério, a gente está triste. Nem sempre quando a gente está de cabeça baixa, a gente está triste. Nem sempre. E nem sempre quando a gente está sorrindo, a gente está bem. Nem sempre quando a gente está dando gargalhada, a gente está feliz. Independentemente da forma em que a expressão da santa alegria, diria Francisco de Assis, a santa alegria, aquela que vem do céu, essa expressão vai acontecer de acordo ou segundo o coração de Jesus na sua vida. Tem gente que dá gargalhada dê mesmo. Tem gente que fica quieto. Mas que haja o controle. Haja o controle de Deus. Deus assume o controle da nossa vida. O Santíssimo Sacramento, quando eu falo de Deus aqui, eu falo do Santíssimo Sacramento, que é o nosso tesouro. Aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Brota do altar. O Carlos falou isso aqui 1 milhão de vezes.
É uma reprodução daquilo que sabemos. Que o Santíssimo Sacramento seja o nosso tudo. Se hoje, ainda hoje, não conseguimos ser pelo menos um pouco de alegria na vida do outro, a partir de agora é a missa, agora é a Santa Missa, agora chegou o momento de adorar a Deus. Não é a Deus da ideia, do pensamento. A gente não precisa buscar a Deus se ajoelhando simplesmente, abaixando a cabeça. Não, a gente olha para Deus. Na missa a gente contempla a Deus e ali tudo se explica. Até o que não é explicável, né, irmão? Até o que não entendemos. Tudo aqui se explica. Pois eu estava partilhando uma vez com o Cá mesmo. E com algumas pessoas assim, mas com o Cá também. Que às vezes eu fico com vontade de falar algumas coisas na missão e eu não consigo. E trava tudo. Então para falar aqui, eu estou tremendo na base. Mas eu estou até suando, tá vendo? E muitas vezes aqui mesmo, na casa dos irmãos, na casa de São Pio, eu levantei a Santa Hóstia, a hóstia consagrada, tá? E olhei para ele. Não falei nada. E depois ele mesmo falou pelos lábios do cara. Eu achei tão bonito. Foram várias vezes, foram inúmeras vezes, em que eu não falei, mas o Espírito fala. Sempre vai falar. Por que eu estou falando isso? Porque diante do Santíssimo Sacramento, tudo na nossa vida se explica. Tudo. Se está faltando alguma coisa, seja o que for, adore. Ah, mas me falta forças para adorar. Busque forças no seu coração. Mas eu não tenho. Vai assim mesmo. Mas eu não estou com um estado de beatitude. Não é para estar em estado de beatitude. Ninguém é santo. Vai assim mesmo. Mas eu não tenho tempo. Arruma tempo. Mas durante o dia não dá. Vai de madrugada. Ah, mas eu moro em casa. Não dá para fazer. Vai de dia. Mas tem almoço, trabalho, não tem consolação no almoço. Vai no almoço. Adora Jesus, comunga com os olhos. Comunga com os olhos, mas não deixa de olhar para Jesus. Mas a igreja está fechada. Vai de porta fechada mesmo. Não é uma parede que vai se separar. Mas vai lá. É necessário adorar. É necessário adorar. Diante do Santíssimo Sacramento, tudo na nossa vida, repito, se explica. Tudo. A nossa adoração é o encontro do infinito com o finito. É o casamento do eterno com aquilo que passa, com aquilo que é temporal. Daquilo que é divino com aquilo que é humano. Daquilo que é santo com aquilo que é pecador. Daquilo que é atemporal com aquilo que é temporal. Daquilo que é kairos com aquilo que é cronos. É o casamento de Deus com o homem, do divino com o humano. Pensamos hoje nesse encontro, nessa relação. E essa relação é a única que bate o martelo para decretar o final da crise interior, do concílio da alma, de sermos circuncisados de fato no amor. É assim que nós vamos conseguir manter-se firmes na fé. Não desabe. Não desabe. Quem está com Jesus não desaba. Vai por mim. Quem adora o Santíssimo Sacramento não desaba. Senão você vai desabar junto com o mundo depois. Não desabe com o mundo. Ao contrário, o paraíso é desabado por nós. Que aconteça então aqui hoje um tsunami. Seja desabado o céu. O encontro da terra com o céu. E isso é a missa. É o encontro das duas realidades. Só não é o encontro para aquele que não quer. Mas para aquele que quer, é. Que o Santíssimo Sacramento seja nosso tudo, como a gente reza sempre. E nos vença, como a gente reza sempre. Mas que vença mesmo. Vença de verdade. Vença verdadeiramente em nosso coração. Se está meio difícil, está só passando na internet, André? Está passando? Então até você que está assistindo, provavelmente da missão também, diante do Santíssimo tudo se resolve. Eu tenho certeza que quem está assistindo o vídeo e quem está aqui deve ter suas mazelas interiores.
Sabe por que não passou ainda? Porque não está adorando, vai por mim. Ah, mas já adoro bastante. Não adorar nada. Quando a gente acha que está adorando bastante, é porque não está adorando nada. Adore mais. Adore. 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 Para que a gente nunca mais e nem se permita mais sair do controle de Deus. Que o Santíssimo Sacramento nos fortaleça. Que o Santíssimo Sacramento seja a nossa meta, irmãos. Sem Ele, nada podemos. Permanecei em meu amor, como eu permaneço contigo. Palavra do Senhor hoje. Que esta alegria seja plena em nossa alma. Santíssimo Sacramento, meu Deus e meu tudo. Pensa em mim, Senhor. Santíssimo Sacramento, meu Deus e meu tudo. Pensa em mim, Senhor. Para terminar, Santíssimo Sacramento, meu Deus e meu tudo. Pensa em mim, Senhor. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. Sobreviver. Deus abençoe. Cantemos.